Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Tainara. Eu sou enfermeira obstetra e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema gravidez na adolescência. Para começarmos, falar um pouquinho, né, como é considerado a adolescência. Considera-se adolescência, né, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o período de 10 a 19 anos de idade é o período considerado, né, como adolescência. Nesse período, nós temos o que? Surgem as características sexuais, as características, né, secundárias, e se desenvolvem também processos psicológicos, padrões de identificação que vão evoluindo da fase infantil para a fase adulta. Uma gravidez nessa fase, né, que é a fase da adolescência que estamos falando, traz os seus impactos negativos. Por quê? Porque interfere com a evolução social, econômica e emocional dessa gestante, trazendo repercussões não apenas para essa garota, mas também para toda a sua família e a sociedade. E nessa parte aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre, né, o pré-natal, lembrando que a avaliação médica e a avaliação da enfermagem não difere, né, totalmente daquilo que é realizado para as mulheres adultas. Entretanto, né, muitas adolescentes elas apresentam diagnóstico tardio da gravidez, que pode levar dessa forma ao início atrasado do acesso ao pré-natal. Alguns cuidados eles devem ser realizados devido à presença de maiores taxas de prematuridade e baixo peso do recém-nascido. Deve-se atentar aos sinais e sintomas nesse período do parto prematuro, de alterações do crescimento que geralmente não seguem os valores esperados. É comum nesse período também, nesta faixa etária, é frequente a presença das alterações nutricionais, uma obesidade, um sobrepeso e a alimentação geralmente inadequada, que pode comprometer, assim, o desenvolvimento e o crescimento fetal. Então, a enfermeira deve seguir com orientação para que essa adolescente tenha um bom ganho de peso, tenha uma ingesta adequada de nutrientes, sendo feita a suplementação com ferro, o ácido fólico, o cálcio, para assim evitar ou reduzir, né, algumas intercorrências. O que também é muito comum nesse período, que é tido como uma preocupação, né, para os profissionais que estão acompanhando essa gestante, o médico, a enfermeira, que é o maior uso do tabaco, do álcool e algumas drogas recreativas. Então, deve-se atentar para os níveis mais elevados do estresse emocional nesse adolescente, que está associado também à violência, ao abandono, às vezes o abandono do parceiro, a vivência em ambientes domésticos que estão inseguros, instáveis. E a enfermeira deve estar conversando com essa adolescente em uma forma de uma linguagem simples, falando sobre a evolução dessa gravidez, a anticoncepção e os sinais de trabalho de parto e a preparação para o parto, né, deve ser fornecida para essa adolescente uma forma de linguagem simples. Nesse tópico, complicações maternas e fetais, a literatura traz que, em geral, há um aumento de complicações em todo o período gestacional dessa adolescente, sendo mais frequente citada complicações para o recém-nascido, como a prematuridade, o baixo peso ao nascer, os maiores índices de mortalidade neonatal. A gravidez na adolescência ela está associada a maior mortalidade infantil. E aqui eu coloquei no slide algumas causas, né, de intercorrências maternas mais observadas, que são o abortamento, a ruptura prematura de membranas, a doença hipertensiva e infecção do trato urinário. Então, o diálogo com essa gestante deve ser constante, né? O aconselhamento ele precisa ser constante.
A participação dessa adolescente em programas para apoio e auxílio devem ser sempre enfatizados. Preferentemente, a equipe multiprofissional deve participar do pré-natal. Agora nós vamos falar sobre o parto, né? A escolha da via do parto, ela é obstétrica e a grande maioria das adolescentes, elas não apresentam, né, nenhuma intercorrência na sua evolução. A atenção especial deve ser dada para gestantes que têm menores, as que são menores de 15 anos, quando a incidência, né, da desproporção cefalopélvica e distócia óssea, ela é maior. E para finalizar, eu vou falar sobre o pós-parto, ressaltando aqui sobre a amamentação, depressão e desconcepção. Então, são 3 assuntos que requerem atenção especial, né? A amamentação, depressão e a anticoncepção. As mães que são adolescentes, elas são menos propensas a amamentar, quando comparadas às mulheres de maior idade, né? As mulheres mais velhas. As gestantes, elas devem ser estimuladas e informadas sobre os benefícios da amamentação, tanto para ela quanto para o seu bebê. A prevalência de depressão entre puérperas adolescentes é muito maior quando comparada às adultas. Então, deve ser recomendado o rastreamento, né, para essa intercorrência. Em relação à anticoncepção, deve ser sempre oferecida desde o pré-natal, deve ser esclarecido, dando preferência a métodos de longa ação, como o implante, o dispositivo intrauterino, que podem ser inseridos imediatamente após o parto. Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês. Tenham todos uma boa tarde e logo mais eu voltarei com outros temas. Um beijo.